gente! Bom, eu tô saindo pra um jantar e aí eu resolvi fazer mais uma daqueles vídeos saindo xxx. Já tá ficando um pouco escuro, então talvez hoje seja um daqueles... Que engraçado. Sei lá, prendi o cabelo de qualquer jeito pra gravar. Talvez seja um daqueles dias que a luz tá no mínimo, minha luz, pá. Só que ainda assim, não sei se por causa do contraste com a luz natural do ambiente vai ficar muito, mas vamos ver, né? Quando eu, já falei isso várias vezes aqui, mas quando eu tô num dia tipo hoje, que eu tive coisa durante o dia, então eu tive que passar um pouco de maquiagem, saí, fiz coisa, voltei porque quando eu tô em Londres, num dia normal, eu trabalho de casa, né? Então, vários dias que eu tenho coisa à noite, eu passei o dia inteiro sem maquiagem, eu começo do zero. Mas num dia que eu fiz coisa, enfim, num dia que eu já tô de maquiagem e tenho alguma coisa pra fazer e quero fazer outra maquiagem, eu prefiro fazer por cima, retocar e fazer mais, do que tirar tudo e começar do zero. É uma preferência pessoal, um pouco controversa, algumas pessoas... Assim, enfim, sei lá, não acho que nem é uma controvérsia, né? Questão de gosto mesmo. Mas, de qualquer forma, eu acho que pra quem tem a pele oleosa e num dia muito calor, vale a pena eventualmente tirar só a pele e fazer só a pele, não precisar tirar rímel, especialmente se tiver passado muito rímel. Mas, enfim, vai de cada um. Eu passei de manhã, eu tô testando esses dias a base nova da NARS, que é a Velvet Matte Skin Tint. É uma versão, basicamente uma versão mate daquele hidratante com cor da NARS, o Radiant, sei lá o que eu tenho, que eu gosto muito, que eles acabaram de lançar e vai chegar no Brasil em breve. Eu acho que vai fazer bastante sucesso, porque é bem levinha, mas ela tem aquela textura mais veludinho, me lembrou um pouco a textura da Face Fabric do Armani, mas ela tem uma cobertura muito na medida, assim, pro dia a dia, eu tô gostando pra caramba. É com ela que eu tô, e aí eu passei, esse corretivo, né, óbvio, passei um pouco de iluminador, passei um pouco de blush, enfim, e aí fiz um delineador e rímel, só. Então eu vou começar retocando a pele, e o olho que eu vou fazer, eu vou usar essa paleta aqui da MAC, a Amber x9. Quero fazer uma coisa meio tons de marrom, mas bem preto no contorno. Então, tipo um esfumado com preto no contorno. Vou usar, pra dar o toque final, essa sombra, que é a da NARS Steven Klein. Eu não sei se vocês lembram, foi uma das sombras que eu usei na minha maquiagem, ideia de maquiagem pro Réveillon. A coleção do Steven Klein da NARS tá chegando agora no Brasil. Eu acho que quando esse vídeo estiver no ar, já vai ter lançado, que eu acho que chega essa semana que eu estou gravando. Eu quis usar ela pra relembrar, porque faz tanto tempo que eu usei. Aqui fora lançou, tipo, pro Natal. A gente sabe que o Brasil às vezes não colabora com os delays, mas tá chegando, então vale a pena, linda a sombra. Eu vou pôr cílios, porque faz muito tempo que eu não coloco, então eu quero... Por isso que eu também quero fazer o preto mais aqui e não muito amplo, porque eu prefiro quando eu uso cílios, eu acho que o cílio aparece mais e dá um chance mais emocionante. Eu vou usar o cílio que eu mostrei num vídeo passado aí, um dos últimos vídeos, da Kiss New York, que eles me mandaram diretamente do Brasil 1 bilhão de opções de cílios, uma coisa muito incrível. Entre as opções eu estou na dúvida dessas duas aqui. Esse aqui é um que eu amo, eu tô achando que eu vou acabar pondo esse, porque é tipo cílio individual, tufinho, só que um pouquinho mais largo. Então você coloca assim, dois no canto, dá um efeito incrível e eu acho muito mais fácil de fazer. Ou esse aqui, que é inteiro, mas ele é bem natural, então eu acho que ia ficar bom. Porque eu tenho um... não falei onde eu tô indo, né? Eu tenho um jantar de aniversário da minha amiga Alex, da Glamour UK. Então, enfim, eu quero fazer alguma coisa chance, mas nem tanto. Da cola, também tinha várias opções pra escolher. Eu acho que eu vou escolher essa aqui, que é aquela de pincelzinho, que eu acho que dá uma precisão boa na hora de colocar na base dos cílios. E o que me chamou a atenção na Kiss, que foi por isso que quando eles falaram que iam mandar o kit, eu falei, por favor, porque eu fiquei muito curiosa. Eles falaram que fazem vários testes cegos com as colas, com a cola Duo, que é a cola de cílio mais famosa, né, que tem. E eles ganham nesse teste de durabilidade, etc. Então eu falei, quero experimentar, então eu acho que pode ser uma dica legal pra vocês. E aí, mas enfim, eu vou começar retocando a pele.
Então vamos lá. Dando um up aqui na correção das olheiras, em vez de passar mais corretivo, eu vou fazer só com a canetinha de corretivo iluminador Prep and Prime. E aí eu gosto de fazer a pintura, pintura facial curiosa e espalhar. Eu falei isso num vídeo que eu fiz recentemente sobre uma maquiagem express para festas e afins. À noite, né, assim, eu sei que eu tô indo jantar num restaurante que eu sei que a luz não é mega, uou! Então eu não me preocupo tanto em fazer, sabe, aquela pele, uma correção mega perfeita. Eu acho que até nesses casos é mais importante você fazer isso de dia. Se você vai num evento de dia que as pessoas te veem e, tipo, veem a sua pele. Numa ocasião dessas, tipo essa minha de hoje, não tem muita necessidade. Eu vou passar só um pouquinho de corretivo. Eu tô usando o Alta Cobertura da Berenice, que eu usei ele no vídeo e estou nesse momento. Eu já falei algumas vezes que eu tenho fases com alguns produtos. Então, hoje é daqueles dias, eu já sei quando isso vai acontecer. Porque como aqui tá mais escuro, mas vocês estão me vendo com uma mega luz, depois eu assisto o vídeo e falo, caramba, não espalhei direito com o espelho. Fica um pouco longe. Normalmente quando eu me maquio sem estar gravando, eu fico tipo, correção trunks. Aí, não consigo, né, vocês sabem, fugir do pó da Hourglass. Então, grande pó ambient. E aí eu vou passar ele meio que na cara toda, basicamente. Eu vou passar um pouquinho do Mineralize Skin Finish. Só que eu acho que ele dá uma coisa boa, assim. Só um pouquinho, quase nada. Tipo da etapa que você pode falar, nem fez diferença. Pra que mesmo que ela fez essa etapa? De blush, eu vou usar o Sunbask da MAC. Eu acho ele uma cor de blush bem versátil. Mas normalmente, assim, quando eu vou fazer uma maquiagem mais noite, ele é um que eu sempre acabo escolhendo. Apesar de eu não achar que ele só fica bom à noite. Blush. Aí vai já um pouco no olho. E aí eu vou fazer 2 camadas de iluminador pra ficar um efeito mais pá. Eu vou usar um cremoso, o What's Up, da Benefit. Gente, dá muita vontade de falar WhatsApp, né? Esse aplicativo que domina nossas vidas. E o Mary Luminizer da The Balm por cima. Acho que vai ficar mara. Eu gosto de fazer esse sanduba de iluminadores. Então eu passei o primeiro, estou espalhando com um super pincel Artes, que vai ganhar review em breve, com mais detalhes e informações. Ele chama muita atenção no vídeo, né? Porque ele é realmente bem diferente do que a gente está acostumado de ver por aí. Em termos de pincel, já deu um mega chance com o Mary Lou por cima, porque nessa vida a gente tem que brilhar, né, gente? Mesmo que seja só no iluminador, já tá ótimo. Então, iluminado, rolou. E aí a pele tá pronta. Acho que outro dia alguém perguntou, que eu acho que eu mostrei rapidinho os pincéis. Perguntaram como que eu guardo os meus pincéis. Eu sempre guardo eles assim, potinho. Isso aqui no caso não é um pincel, é um creme de olho, o Puff Off da Benefit, que eu gosto de deixar aqui, que às vezes quando eu tô maquiando e vejo que tá meio seco, eu já passo. Copinhos, velas terminadas, que é só lavar, e aí eu guardo. Mas, tipo, esse aqui é um copinho qualquer, não de vela, muito fofo. Então, sei lá, copinhos em geral eu acho que são bons pra guardar pincel. E aí eu fiz essa divisão, que aqui estão os mais gordos e fofos, e aqui os menores, mais pontudinhos ou durinhos, que eu acho que dá um bom mix. Hoje eu não estou a fim de pensar muito, então eu vou pegar os de sempre. Bom, eu vou
meio que, praticamente, usar todas as sombras dessa paleta simpática, começando por essas duas da ponta, as duas opacas da ponta, pra fazer uma base geral na pálpebra, tipo... E assim, como eu já tô com esse delineador, eu não vou tirar, vou meio que me aproveitar dele, mas essa não é uma maquiagem que eu quero que tenha a cara de make delineado, sabe? Então, depois eu vou passar aqui o lápis e daí vai dar um chance. Então, aí agora eu vou passar essas duas, eu tô meio juntando elas. Tipo, pega um pouco de cada, um pouco dessa e manda bala. Eu gosto das paletinhas coordenadinhas de sombra porque sempre dá pra fazer isso. E aí quando você tá meio na dúvida, tipo, qual sombra será que vai ficar boa? Você usa todas. Mistura e tal, é uma coisa que sempre funciona. Deixa eu ver. Ah, essa eu amo. Don't tell. Vou passar no meio. Vocês estão vendo que eu realmente tô fazendo, eu diria que bastante de qualquer jeito. E aí eu vou pegar esse pincel, o pequenininho, e vou usar a clarinha brilhosinha pra já dar um chance aqui no cantinho interno. Eu tô fazendo meio que digamos que um rascunho do olho. Deixa eu pensar agora, qual que eu não usei? Eu não usei essa douradinha, mas aí depois vai vir aquela lá. Eu vou passar agora, eu quero escurecer um pouco, então eu vou pegar essa marrom aqui do meio, que é a Aromatic. Tudo com o mesmo pincel, mas agora eu vou prestar um pouco mais de atenção, porque ela é um pouco mais escura. E vou dar uma preenchida aqui na pálpebra móvel, mirando dessa vez no côncavo e no cantinho de fora. Eu acho que essa é a grande vantagem das sombras marrons, é que você realmente pode fazer um olho praticamente sem olhar no espelho, porque é tudo neutro, né? Então o erro não é tão dramático. Eu vou depois fazer mais coisa ali no no meu rascunho de olho. Então essa sombra um pouco mais escura, eu tô mirando no côncavo e fazendo uma coisa mais sem chegar com produto no canto interno, porque eu quero que o canto interno fique mais iluminado. Agora eu vou pegar com o pincel gordo que tava sem produto, eu tava usando só pra esfumar, eu vou pegar essa aqui que é a intermediária. Assim, enfim, eu tô, né, acho que tá dando pra ver aqui quais que eu tô pegando, mas mais importante nesse caso do que dá pra enxergar quais que eu tô pegando é entender esse conceito de tipo a mais clarinha, a mais escura e a intermediária, porque claro que não dá, que não é só com essa paleta que você pode refazer esse make. Então marrom, eu tô usando essa intermediária para fazer aqui um côncavo um pouco mais amplo e mais difuso. E aí eu vou usar essa aqui da ponta, que é a mais escura da paleta, que tem um certo brilho, só pra dar aqui um tchanzinho no cantinho. Sabe o Vzinho do canto interno? Então eu vou dar uma escurecida nesse Vzinho e também dar uma esfumada com pincel. Daí aqui, se você quiser, você sempre pode subir um pouco mais ou não. Então assim, a ponta do delineador quase sumiu. Se eu não tivesse com o delineador, eu teria começado esse olho com um traço de lápis preto,
já esfumando com a sombra marrom logo em seguida. Mas como já tava aqui, né, eu aproveitei. Aí agora, muito importante, o lápis preto. Falando nele, então eu vou usar o 24/7 da Urban Decay, mas nem precisa falar que vale qualquer lápis preto. Daí eu vou passar dentro, naquela ideia de já dar uma borradinha proposital. E aí com o pincel pequenininho agora. E aí você pode escolher qual sombra marrom você quer. Você pode fazer a intermediária, pode fazer a marrom escura mate, a mais escura. Eu vou fazer com a marrom escura mate. E aí qualquer coisa eu faço com alguma outra depois. Então, daí aqui eu quero juntar. E aí eu vou pegar aquela da ponta que era mais clara, assim, não das mais clarinhas, uma também intermediária que tem um pouco de brilho, pra dar um chance aqui nesse rente, que acho que fica legal. E aí eu vou pegar o mesmo lápis preto e ver, preciso intensificar o contorno. Eu acho que tá bom. E até porque depois eu vou colocar os cílios, então eu vou deixar assim. Então eu acho que tá mais ou menos a intensidade que eu queria. Faz muita diferença, não pro bem ou pro mal, né? Mas eu acho que é sempre algo a se considerar, se você vai fazer a parte de baixo mais intensa ou não. Tipo, assim fica mais leite e assim fica um pouco mais festiva, né? Mas são escolhas. Eu acho que uma coisa super importante quando você quer fazer esse olho que é mais escuro no contorno é prestar bastante atenção para ver se você não tá deixando buraquinhos brancos nos cílios e aqui embaixo. E aí a outra marrom meio brilhos. Só para dar uma reforçada na base dos cílios. Tomara que não tenha ficado mais reforçado do que o outro olho. Mas tudo bem, porque você vai jantar com as amigas, ninguém vai ficar, tipo, olhando com um microscópio, falando seu olho tá um pouquinho mais forte desse lado do que desse. Claro que tem que ser minimamente parecido, né? Mas você olha assim antes de sair e fala, tá igual. Agora, tchan, o toque de brilho. Essa sombra é em pó, mas eu vou passar ela com o dedo mesmo. Eu acho que a cor complementou muito bem. Eu ia falar, tipo, na possibilidade. Eu acho que a cor vai complementar muito bem, mas aí eu comecei a passar e já ver que realmente complementou muito bem. Então, um pouco de brilho, né, gente? Eu acho que sempre vai bem. E aí, cílios. Rímel, eu já tava com uma camada de algum rímel mais, assim, leve. Uma camada leve. Eu vou passar mais um pouquinho. Tô com o Grandiose em mãos. Quando eu vou colocar cílios, eu prefiro já tá com um certo acontecimento nos cílios, tipo rímel, cílios curvados, rímel e tal. Até porque na maioria das vezes eu opto por esse realce e não o cílio inteiro. E o que eu faço muito também, para dar um resultado, um efeito mais natural, às vezes eu pego um desse inteiro assim e corto tipo um pedaço e uso ele menor. E às vezes eu corto no meio os dois e daí eu uso tipo a metade, né, tem que ser as metadezinhas que são iguais, eu uso duas de cada vez. Uma coisa super importante quando você vai pôr cílios é medir antes. Então, no caso, também é outra coisa que eu prefiro colocar esses, porque eu acho que é um processo um pouco mais ágil. É bom medir, porque às vezes o cílio, ele é um pouco mais largo que o seu olho. E aí você corta pra ele encaixar certinho. Mas então, vamos lá. Olha, que legal! Eu nunca vi... Ou será que eu nunca prestei atenção? Eu tava lendo as instruções... Gente, é incrível tanto de vezes que a gente não lê as instruções das coisas. Ele tem um porta-cola
você pôr a cola. Normalmente eu ponho a cola no dorso da mão. Então, no caso, eu vou usar essa cola que é com um pincelzinho. Então eu vou pôr direto, não vou precisar do porta-cola. Uma ferramenta muito importante para a aplicação de cílios postiços, pinça. Com a pinça você tem um pouco mais de distância e você consegue mirar melhor e apoiar ele. Às vezes com o dedo é muito perto e aí não dá. E aí eu gosto sempre de ver... Ai, vai ficar show. Vai ficar show. Cola. E aí, outro segredo... Segredo não, né? Porque não é segredo. É uma coisa que falamos muito. Sempre, toda vez que eu falo de cílios, eu falo isso. No livro tem isso, etc e tal. Mas uma dica. Quando você vai pôr cílio, não fique afobada, não fique ansiosa. Espere um pouco. Porque a cola, quando ela tá muito líquida, você vai colocar e o negócio vai ficar... Se você espera um pouquinho, você coloca ele, a cola já tá mais puxa-puxa, digamos. E aí ele fica. E aí você apoia na base dos cílios e parte para a próxima. Mas a cola seca e aí se você precisar... Normalmente, se você não colocar muita cola, que é o ideal, né? Porque se você puser muita cola, fica aquela emenda muito grossa, sabe? Daí tá muito na cara que você colocou cílio. Então, às vezes, se você põe muita, mesmo ela secando, ainda assim aparece. Mas, idealmente, ela vai secar e ficar transparente, então você não precisa cobrir. Então, pus um do lado do outro. Ah, já sei. Eu vou colocar um do shorts. Então, um que é um pouquinho menor, que eu acho que vai ficar bem bom. Que daí dá de ficar os mais longos na ponta. E aí acho que tá cabendo mais um. Tem afobação. Medita. Pensa na roupa. E deposita o dito cujo. E é isso, assim, você apoia. E aí a cola vai continuar secando e depois eu gosto de dar uma última pressionadinha. Então, eu diria que assim, alguns segredos pro sucesso da aplicação do cílio postiço é esperar um pouco a cola secar e acertar a mira. E o outro segredo do sucesso na aplicação do cílio postiço é o seguinte, treinar. Eu sou um pouco preguiçosa, então eu não coloco cílios sempre, apesar de ser uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu acho que se você ama, você tem que treinar para pegar o hábito e a técnica, e aí vira uma coisa que você faz assim em questão de minutos. Então vamos lá, outro olho, voltei pro mais longuinho. Agora é o lado confuso. Eu tô ficando sem luz. E você consegue dar um certo espaço entre eles, que acho que fica legal. Que acho que fica mais natural, né, no fim das contas. E agora o que é um pouco mais curto. Ops, acidente. Nem sempre a gente acerta a mira. E aí você tira, respira fundo e começa de novo, gente. Nada de ficar aflita. Só precisa ver, tipo aqui encostou um pouco de cola nos cílios, mas vai secar, então tudo bem. E aí você vai de novo. Pronto. A careta é um chance especial. Eu também gosto de dar assim, sabe, pressionar de leve os cílios de mentirinhacos de verdade. Bom, ainda tá secando a cola. Eu vou deixar assim pra depois ver se vai precisar passar ou não um toque de delineador. E aí eu vou passar então o batom. Nossa, eu tô muito falativa hoje nesse vídeo, mas é que tinha muitas informações de produtos interessantes pra vocês. De batom eu vou usar esse nude da Lipstick Queen, que é o Saint Sinner Lip Tint cor Pink Nude. Foi o batom nude que eu usei na campanha da Space NK. É do tipo Stain, assim, batom líquido, mas ele não é tão cor wow, ele é mais suave a cor, mas
líquido, assim, menos denso, digamos. E nos eventos que eu fiz com a Space NK em Nova York, a gente deu de brinde pra quem foi. Várias amigas que depois comentaram que gostaram muito. A Cami gostou muito, eu vi depois, ela até postou no Snapchat dela, falou que tava usando sem parar. A Sophie, minha amiga belga, também amou. Enfim, então fica a dica de um nude fofo. Ele é tipo textura de gloss na hora que você aplica, um pouco mais líquido. Ele seca, mas não é tão opaco, sabe? Ele é menos pigmentado. Acho que deu pra entender, né? E fica fofo. E, na verdade, eu também queria falar dele, porque eu achei que era interessante. Eu gosto quando, né, um feedback positivo das pessoas sobre um produto, eu gosto de compartilhar com vocês. E agora tem a Farfetch, tá vendendo Space NK, entrega no Brasil, olha que mara. Então, toda uma gama de produtos. Eu fiz post sobre isso no blog já, mostrando até vários queridinhos meus. Eu incluí esse aqui, mas eu achei que valia mostrar ele em ação no vídeo. E também dá pra comparar a Hourglass, que parece que realmente também está saindo do Brasil. Mas, gente, dando pra comprar online é isso aí, né? Tá ótimo. É isso, gente. Eu acho que o cílio... enfim, tá quase bom. Eu vou terminar de me arrumar. Acho que tá bom, né? Vou terminar de me arrumar e aí, se precisar, eu dou o último retoque, mas acho que não vai precisar de delineador por cima pra tapar a cola. Acho que a hora que ela secar vai ficar bom. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho mais longo. Você acha que é bom, né? Alternar um pouco os vídeos mais longos e os vídeos mais rápidos. Nos vemos no próximo.